A dependência emocional, ela pode afetar qualquer pessoa, tenha TDAH ou não. Só que hoje vocês vão entender por que que a pessoa que tem o TDAH acaba tendo um impacto muito maior, um prejuízo muito maior com relação a essa questão da dependência emocional. E que é uma dor que ela acaba sendo muito invisível. O TDAH, ele não afeta somente a nossa atenção, ele afeta principalmente a forma como a gente se enxerga. Porque é como eu sempre falo, a pessoa ter o diagnóstico de TDAH precisa ter começado os sintomas lá na infância. Então, eu, por exemplo, eu sempre me senti menos que as outras pessoas, menos capaz, menos inteligente, menos tudo. Por quê? Isso foi instalado lá na minha memória emocional, quando eu estava começando a aprender as coisas sobre o mundo, a aprender quem eu era, até onde eu era capaz, do que eu era capaz ou não de fazer. Então, assim, a comparação, ela era constante. E o que que acontece? Eu via os outros fazendo o básico com muita facilidade. E aí eu me via, né, tendo que fazer muito esforço. Eu via que eu precisava de um esforço gigantesco. Então, essa comparação, ela foi destruindo a minha autoestima. E quando a gente não acredita em nós mesmos, quando a gente não acredita em si mesmo, a validação do outro, ela se torna indispensável. Ela se torna uma necessidade, quase como se fosse um oxigênio. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né? E ela me contou uma coisa que mexeu bastante comigo. A filha dela, né? Ela vai para a escola, então ela estuda com um menino que tem TDAH. E aí ela estava contando, né, que esse menino ele vive isolado, que ele não é incluído nos grupos, que ele tá sempre sozinho. E aí a filha dela conta, né, que ela fica com uma certa dó desse menino, então ela tenta se socializar com esse menino. Então, assim, você consegue imaginar a dor que essa criança sente? Só que nem ela sabe processar isso dentro dela. Então, assim, além dessa questão, né, de se sentir pertencente, de se sentir aceito, além de tudo isso, ele ainda tem que lidar com o TDAH, com o transtorno. Ela não chegou a comentar se ele tem dificuldade na escola, tal, mas imagina, né, se ele tem essa dificuldade, ele ainda tem que lidar com essa exclusão. Isso é uma marca que vai acompanhar ele, que pode acompanhar ele, né, dependendo de como ele lida com isso, o resto da vida. Porque a maioria, a gente aprende, nós aprendemos quem nós somos, nós criamos a nossa crença de identidade quando nós somos crianças, né? Através das experiências que nós vamos vivendo, desde quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, até, né, a a fase que nós somos criança, enfim. Toda essa fase de desenvolvimento é onde a gente aprende quem a gente é. Aprende até onde nós somos capazes. É onde a gente aprende o que a gente merece. Então você imagina essa criança, né, tendo que lidar com tudo isso. E a gente não sabe também se ela pode contar com o acolhimento dos pais. Então olha só, né? E olha que essa criança, ela está em vantagem, porque ela já tem o diagnóstico. Ah, o que não é o caso da grande maioria das pessoas que têm 30, 40, 50 anos. Porque essas pessoas, como eu, passaram a metade da vida, né? Quase que uma vida inteira sem entender o que estava acontecendo com elas. Eu trouxe esse exemplo porque é muito mais comum do que parece, do que você imagina. Então, muitas crianças com TDAH, crianças que são diferentes, né? Elas sofrem bullying, elas são chamadas de burras, bagunceiras, de preguiçosas, e muitas vezes elas são deixadas de lado. Mas atenção, nem todo mundo tem os mesmos sintomas.
Eu, por exemplo, já atendi um menino que ele ia muito mal na escola, ele já tinha reprovado de ano, então ele já tinha ficado distante, assim, né, em sala diferente dos amigos dele. Ele não ia bem na escola, sempre chegava atrasado. Só que ele falava que ele não se sentia julgado pelos amigos, ele não se sentia excluído pelos amigos. Pelo contrário, ele gostava de ir para a escola para ficar com os amigos. Então, cada caso é diferente. Por isso, sim, não dá para generalizar. Então, assim, cada um vive o TDAH de forma diferente, porque também tem muito a ver como cada ser humano, cada alma vive, né? Como cada ser humano vê a vida. Então, isso é algo que é muito individual de cada um. Mas no caso dessa criança, do primeiro exemplo da criança excluída, né? Imagina, ela precisa se afastar das próprias emoções, porque senão como que ela vai dar conta de enxergar a realidade, de ver tudo isso que ela está vivendo, né? Como que ela vai dar conta dos sentimentos dela, principalmente se ela não tem ninguém ali para dar uma orientação, para conversar com ela sobre esse assunto. E muitas vezes nem ela consegue falar, né, sobre isso, sobre as angústias que ela vive, sobre as tristezas que ela tem. Então, como muitas vezes ela começa a se afastar das emoções dela, a se esconder, ela começa a querer se moldar. E aí o que que vai acontecer? Ela vai começar a se perder dela mesma. Tudo isso para se sentir pertencente. Então, aí ela cresce e ela nem sabe quem ela é. E sem essa conexão com ela mesma, vem o medo da rejeição, busca constante por validação, a tendência em se doar demais e se anular, criar expectativas fantasiosas e se sentir culpado por tudo. E tudo isso abre um espaço para relacionamentos tóxicos. E que muitas vezes a gente entra nesses relacionamentos, só que a gente nem percebe. Porque a dependência emocional, ela mascara tudo. Então você consegue entender o tamanho desse prejuízo e tudo isso por conta de um TDAH não diagnosticado e não tratado e da falta de consciência que nós temos sobre como que a gente funciona. Por que que eu me sinto tão diferente das outras pessoas? E ao mesmo tempo é uma coisa que eu não consigo falar, que eu não consigo me colocar. Por isso eu repito que o problema não é o TDAH. E eu também não estou falando aqui que todo mundo que tem dependência emocional tem TDAH, ok? Então, assim, o problema é você não entender como que você funciona. O problema é você não entender o que é que faz bem para você. E isso pode acontecer com pessoas que têm ou não o transtorno. Você já sabia que o TDAH afeta imensamente a parte emocional? E que não é só a atenção? Escreve aqui nos comentários onde é que você acha que o TDAH afeta mais a sua vida. E se você já tem o diagnóstico e quer ter uma vida mais produtiva, fazendo o que precisa ser feito, do seu jeito, o que funciona para você e não para o coleguinha do lado, conheça o curso TDAH Consciente. Lá você vai aprender a se organizar, a produzir respeitando seus limites e parar de se sentir quebrado o tempo todo, inadequado o tempo todo. Porque o problema não é você, é que nunca te ensinaram a você a se entender. Mas isso nós podemos mudar. Então, se você quiser conhecer mais do curso, é só você clicar no link que está aqui na descrição.